Fala turma, tudo bem com vocês? Canal Regionalizando-se aqui, professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia. Hoje nós vamos dar um assunto para o sétimo ano, especificamente. Estou dando esse conteúdo aqui para as aulas online, para as aulas virtuais do Colégio Alvenísia Freire, aqui em Aracaju, mas que se você caiu aqui de paraquedas, pode assistir a aula, pode ficar tranquilo. A gente vai falar aqui sobre o território brasileiro e suas características, né? Suas características mais gerais, uma aula bem introdutória mesmo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, clica no gostei e vamos lá para o vídeo que tá top, beleza? Aqui a gente tem um mapa, né, uma representação e vamos lá. Aqui nós temos alguns pontos turísticos, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, logo ali. São paisagens realmente muito belas, né? E a gente consegue perceber, claro, que o Brasil ele tem bastante diversidade, né? E aí a gente vai falar já já por que isso acontece. Aqui nós temos Gramado, uma cidade linda que fica lá no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade turística, muitos turistas vão para lá para conhecer, principalmente na época do inverno, né? Várias ocorrências de neve, e aí a gente tem vários hotéis lá, habitações frutos de características de imigrantes, né? Dos descendentes de imigrantes, e aí a gente tem toda uma questão turística, né? Que atrai aquelas pessoas para que possam conhecer, né? Essa cidade que é tão bonita. Aqui nós temos o Carnaval de Olinda, infelizmente, essa aglomeração aí que vocês estão vendo não pode acontecer, não pode acontecer por agora, né, enquanto a gente enfrenta esse cenário pandêmico, mas nos tempos pretéritos, essa festa era muito famosa, considerado um dos maiores carnavais do Brasil e, por que não, do mundo, né, com seus bonecos tradicionais aí de Olinda. Aqui são as cataratas do Iguaçu, né, que fica lá no Paraná, já perto da divisa ali da fronteira do, Paraná, do Brasil com alguns outros países, né, que ficam ali mais ao sul do Brasil. E a gente, claro, a gente percebe que existe uma diversidade natural muito forte, né, nas paisagens que ficam aqui no Brasil, não é isso? Aqui nós temos o Rio Amazonas, uma outra grande diferença aí que a gente consegue perceber, o Rio Amazonas com todos os seus meandros, né, que são essas curvas aí que o rio faz, e a área intensamente florestada, né, floresta densa, caracterizada por uma área muito úmida, que chove muito, né, a gente tem todas essas características aí. A gente consegue perceber que o Brasil ele tem uma localização um tanto quanto privilegiada e um tamanho um tanto quanto privilegiado. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo e isso traz consigo, claro, uma grande diversidade que foi basicamente o que a gente viu, né, nas fotos anteriores ali de muita diferença paisagística entre os diversos lugares, né? Tratando-se do norte, do sul do país, do nordeste, enfim, a gente consegue perceber muito essa diferença. A gente vai falar um pouquinho sobre a localização do Brasil e um pouquinho também sobre seus limites, né? Sobre quais países eles fazem fronteira, sobre fusos horários. A gente vai aprender um pouquinho sobre tudo isso aí, beleza? Gostaria de falar com vocês esse primeiro ponto, que é um ponto chave, que é a localização do Brasil diante do mundo, né? A gente tem ali o meridiano de Greenwich, né, que fica ali na Europa, e a gente tem a linha do Equador. O Brasil ele está quase que totalmente localizado no hemisfério sul, né? Só uma pequena parte passa da linha do Equador em direção ao norte, ou seja, só uma pequena parte fica no hemisfério norte, e o Brasil está totalmente inserido no hemisfério ocidental, beleza? Ou no hemisfério oeste. O Brasil está totalmente inserido no ocidente do mundo, né? Todo o oriente do mundo fica a cargo de países europeus, de países africanos,
e asiáticos, como também países na Oceania. Então a gente consegue perceber essa característica, né, da localização do Brasil, beleza? Aqui a gente consegue perceber o Brasil e os seus vizinhos, particularmente, gosto de trazer aqui os vizinhos da América do Sul. A gente consegue perceber claramente que o Brasil fica localizado na América do Sul e é o maior país da América do Sul, né? A gente consegue perceber ali destaque para a Argentina e para o Brasil, mas o tamanho da Argentina não se compara, né, ao tamanho do Brasil. O Brasil é muito maior do que a Argentina. E aí vocês conseguem perceber aí os países que fazem fronteira com o Brasil. O Suriname, né, que tem inclusive a menor fronteira, né, a menor área de fronteira com o Brasil, que é o Suriname, a Guiana, a Venezuela e um território pertencente à França, que é a Guiana Francesa, beleza? A noroeste nós temos a Colômbia, a oeste nós temos a Bolívia, que por sinal é a maior fronteira, né? E o Peru, né? Temos aí essas duas fronteiras a oeste. A sudoeste temos o Paraguai e a Argentina, e ao sul nós temos o Uruguai, que é lá pequenininho, né? Dois países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil, são eles o Equador e o Chile. Então, para vocês verem, né? A América do Sul tem uma infinidade de países, né? Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o 13, que é o Brasil, né? A América do Sul tem 13 países. Desses 13 países, né, somando o Brasil, ou seja, desses outros 12 países, somente 2 não fazem fronteira ali com o Brasil, beleza? E aqui nós temos duas coisas muitíssimo importantes, né? A primeira delas é os pontos extremos, né, do Brasil, ou seja, aqueles pontos que são mais extremos, tanto a norte quanto a sul, como a leste, como a oeste. A gente tem o Caburaí, né, em Roraima. A gente tem a Serra Contamana, no Acre, que fica no extremo oeste do Brasil. O Caburaí, o Monte Caburaí, fica no extremo norte, né? A Ponta dos Seixas, que fica em Pernambuco, fica no extremo leste, e o Arroio Chuí fica no extremo sul, ali no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue perceber que a distância entre os pontos ela também é destacável, e a gente consegue perceber, por exemplo, que a distância entre o ponto leste, o ponto oeste, e o ponto norte e o ponto sul, elas são um pouquinho diferentes, mas são muito parecidas, né? 4.319 quilômetros, se a gente traça uma linha reta do leste para o oeste, e 4.394 quilômetros, se a gente traça uma linha do norte para o sul ou vice-versa, beleza? E aí nós passamos para a imagem da direita, que vai tratar sobre os fusos horários. O Brasil ele tem 4 fusos horários. Um basicamente vai pegar o Acre, o outro aqueles estados ali do norte e também do centro-oeste brasileiro. O outro vai pegar, o outro fuso horário vai pegar ali a região norte também, a região sudeste e a região nordeste. E o último, né, da esquerda para a direita, o último vai pegar ali basicamente as ilhas que ficam no litoral brasileiro, na costa brasileira, destacando-se Fernando de Noronha, que é uma ilha um tanto quanto conhecida, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar sobre Fernando de Noronha, beleza? É claro que existe sim uma convenção para que esses horários eles sejam unificados, né? Porque existe o limite teórico, que é basicamente esses que vocês estão vendo, e existe o limite prático. Por exemplo, né, era adotado antigamente o horário de verão, né, que fazia com que a gente tivesse um horário diferenciado da região sudeste,
só que recentemente ele foi retirado, e aí nós temos um horário só aí para essas duas regiões, que eram basicamente essas duas regiões centrais aí dos fusos horários, beleza? E aqui a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é a linha internacional de data, ou mais conhecida como LID. Essa linha ela foi confeccionada, determinada, estabelecida para que houvesse, né, uma concordância, uma conformidade relacionada a, claro, o movimento de rotação da Terra que gera os fusos horários a partir daquilo que a gente conhece como os meridianos, né? A gente sabe que a Terra ela tem diversas linhas imaginárias, tanto verticais como horizontais, né? E a gente tem os paralelos, que são as linhas horizontais, e os meridianos, que são as linhas verticais. E aí a gente tem o meridiano de Greenwich, só que do outro lado, né, a gente não tem o meridiano de Greenwich. A gente tem a linha internacional de data. Professor, o que é que ela faz? Vou dizer agora. Também conhecida como antimeridiano, a LID foi denominada durante a Conferência Internacional do Meridiano em 1884. E o que, que ela faz? Para que ela serve? Ao cruzar a linha de leste para oeste, recuamos um dia no calendário. Beleza? Aqui a gente tem o exemplo de começo do domingo e começo do sábado. E já no sentido contrário, nós avançamos um dia. Ou seja, né, quando nós avançamos de leste para oeste, nós recuamos um dia no calendário. E quando nós estamos indo de oeste para leste, nós avançamos um dia. Lembrando que o antimeridiano, que é a linha internacional de data, a LID, ela é exatamente oposta ao meridiano de Greenwich. Então, se vocês puderem observar, né, vocês podem observar aqui, por exemplo, né, tem o meridiano de Greenwich e do outro lado da Terra, né, a Terra é um globo, vocês sabem disso, do outro lado da Terra nós temos justamente a linha internacional de data, ou o antimeridiano, tá bom? Professor, para que serve isso? A gente sabe que o que gera os diferentes horários é justamente o movimento de rotação da Terra, que faz com que esses horários, no caso, eles sejam diferentes, com que aqui no Brasil seja de dia, por exemplo, e lá nos Estados Unidos seja de noite. Então, existe, né, toda essa diferença entre esses horários. E os meridianos, eles servem basicamente para nos dizer, né, qual é o horário, porque é muito fácil dizer assim, olha, aqui no Brasil é meio-dia e lá no Japão é meia-noite. Beleza, mas como é que eu faço, né, para poder saber que horas são lá na Inglaterra, por exemplo, que fica no meio do caminho, justamente ali onde fica o meridiano de Greenwich. E a gente consegue perceber, além disso, que os horários eles vão sendo modificados pouco a pouco, porque enquanto aqui no Brasil está meio-dia e lá na China ou no Japão está exatamente de noite, lá, por exemplo, na Índia está de tarde. Estão conseguindo compreender? Então, existe uma adaptabilidade, uma adaptação desses fusos horários. E a linha internacional de data é mais uma dessas adaptações, porque, afinal, nós temos toda essa questão aí de rotação da Terra, que faz com que, meio que, entre aspas, o tempo seja acelerado, mesmo, é basicamente isso, seja acelerado por conta dessa diferença no eixo de rotação da Terra. É um pouquinho complicado de entender, mas se você pega um globo, né, você vai conseguir perceber. Aqui eu tenho um globo pequenininho, deixa eu ver se a câmera ela pega aqui. A gente consegue perceber que aqui a gente tem, basicamente, de um lado é o meridiano de Greenwich, digamos assim, né? Não estou aqui localizando exatamente, mas de um lado é o meridiano de Greenwich e do outro lado, né, ficaria a linha internacional de data, que é justamente essa linha que faz com que se avance um dia
ou se recue um dia. Entenderam? Características do território brasileiro, a sua localização, os seus limites, as suas fronteiras e a linha internacional de data, só para a gente conseguir entender essa relação aí desses fusos horários com o restante do mundo, beleza? Muito obrigado, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e coloque uma pergunta no comentário se não conseguiu entender, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!